Pessoal, só explicando de uma maneira aqui rápida para vocês, que a massa molecular, ela é a soma das massas atômicas dos átomos que constituem uma molécula. Por exemplo, aqui a gente tem a molécula de água, H2O, que eu sei que ela é constituída do elemento químico hidrogênio e do elemento químico oxigênio. Então, como que eu calcularia a massa dessa molécula, né? Veja que a gente falou sobre numerosidade e massa atômica de uma maneira ainda rápida, breve, mas vocês lembram que eu fiz essa discussão, né? De que quando a gente pega a massa de algum outro objeto, né? Como por um exemplo, 1 quilo de feijão, né? De arroz, macarrão. Então a gente utiliza uma determinada unidade de medida, a grandeza. Mas quando a gente está falando de átomos e moléculas, são outras grandezas envolvidas. E uma delas é a massa molecular. Então, no exercício de química desta semana, eu pedi, né, numa das questões, para vocês calcularem a massa molecular de algumas substâncias que eu coloquei lá. Certo? Acho que são as 4 ou 5 substâncias. Como que vocês irão fazer isso? Vocês precisam ter a tabela periódica, baixar a tabela periódica aí pelo Google, para que na tabela periódica vocês verifiquem para os elementos químicos que constituem aquela substância, qual é a massa atômica de cada elemento. Como que eu vou verificar isso? Gente, antes de vocês começarem a fazer o cálculo, que eu vou dizer como que é, vou pegar um exemplo e vou fazer, vocês têm que saber consultar a tabela periódica e, através dela, achar a massa de um átomo. Por exemplo, sempre na tabela periódica ela vai ser um conjunto de vários cartões semelhantes a esse, como o do oxigênio, em que a gente vai ter um número maior e um número menor. O número maior sempre será a massa daquele átomo. Por exemplo, a do oxigênio aí é 16, aproximando. E o número menor a gente chama de número atômico, que é o 8. Não vai ser algo que a gente vai usar não aqui. Então basta você pegar o número maior, nesse caso aqui o número 16. Olha só aqui, galera. Vamos fazer essa continha da massa molecular da glicose, certo? Desse carboidrato aqui, que é representado pela seguinte fórmula química. C6, 6 átomos de carbono, H12, 12 átomos de hidrogênio e O6, 6 átomos de oxigênio. Isto é uma molécula composta de 3 tipos de átomo, carbono, hidrogênio e oxigênio. Como que nós vamos calcular a massa dessa molécula? Para poder calcular, a gente precisa da massa dos átomos que constituem ela. E como que eu vou saber? Eu vou verificar na tabela periódica dos elementos químicos, que você tem acesso pela internet. Então, lá no carbono, quando você achar ele na tabela periódica, você vai ver que tem 2 números. O número maior é o número que você vai colocar aqui, que no caso é 12, que é a unidade de medida aqui de massa atômica. No hidrogênio, não tem um valor maior e menor não, é o mesmo valor que é 1. No caso do oxigênio, é o valor 16,1. Como que você vai calcular? Vamos lá. Veja que o átomo, que carbono tem 6 átomos, né? Então, você vai pegar o valor 12 e multiplicar por, deixa eu aproximar aqui, e multiplicar por 6. Beleza? Daqui a pouco a gente vê esse resultado. Vamos pegar agora o hidrogênio. Tem 12 hidrogênios. Então, você vai pegar o valor da massa do hidrogênio, que é 1, e multiplicar por 12. Vou fazer um xizinho, né? Vamos pegar agora o oxigênio. Qual é o valor da massa atômica do oxigênio? 16. Então, a gente vai pegar 16 e multiplicar por a quantidade de átomos de oxigênio aqui? 6. Multiplica por 6. Beleza. Feita essa multiplicação, vamos ver o resultado qual que dá. Pronto. Calculada aqui as multiplicações, essa multiplicação deu 72, essa outra 12 e essa aqui 96. Relembrando, como é que eu fiz cada uma delas? Peguei o valor da massa atômica de cada elemento químico, como eu sei, vou lá na tabela periódica e pego os maiores valores. Depois a gente multiplica pela quantidade de átomos presentes nessa molécula. Por exemplo, carbono são 6, hidrogênio são 12 e oxigênio são 6. Depois que eu obtiver esse resultado dessa multiplicação, eu irei, portanto, somar esses resultados. 72, 12 e 96. Ok, somado esses resultados, eu tenho, portanto, que a massa molecular da glicose, dada na unidade de medida U, equivale ao valor de 180.